O ritual da novilha vermelha, o qual deve ocorrer para marcar a reconstrução do terceiro templo, pode estar mais perto do que se imagina. Recentemente, várias das novilhas candidatas ao ritual foram reprovadas, mas quase que ao mesmo tempo circularam notícias pela internet de que o ritual, na verdade, já teria sido realizado. Qual das duas histórias seria a verdadeira? A cerimônia já ocorreu ou ainda falta algo? Neste vídeo, você irá conferir tudo sobre a cerimônia da novilha vermelha e o que ainda falta para ocorrer para que as profecias se cumpram. Antes de passarmos diretamente para o que aconteceu recentemente, primeiro precisamos entender qual a real importância de uma novilha vermelha. Conforme descrito em Números 19, 1, 3, o Eterno falou ao Moshe e a Aharon, dizendo: Este é o estatuto da Torá, que o Eterno ordenou, dizendo: Fala aos filhos de Israel que tragam a ti uma novilha vermelha, sem defeito, na qual não haja mancha e sobre a qual nunca tenha sido colocado o jugo. E a entregará a Elazar, o sacerdote, e ele a levará para fora do acampamento e se fará seu sacrifício diante dele. Conforme muitos cristãos e judeus ao redor do mundo creem, o sacrifício da novilha vermelha marcará a reconstrução do terceiro templo. O que ocorrerá após a reconstrução varia conforme a crença, sendo que para os judeus isso representará a vinda do Messias, enquanto para os cristãos este é um sinal do fim dos tempos, representado pela segunda vinda de Jesus. Independente de tudo, todos concordam que algo acontecerá e que este ritual é o primeiro passo para isso. No entanto, uma das principais dificuldades sempre foi encontrar a novilha vermelha perfeita, tal como ela é descrita nas Escrituras Sagradas. A novilha, ou seja, uma vaca jovem, deve possuir 100% dos seus pelos vermelhos. Não pode apresentar cicatrizes, ferimentos, nem marcas de nascença e deve possuir entre 2 a 4 anos de vida, sem nunca ter feito esforço algum durante este período. Muitas novilhas até parecem promissoras no início, mas sempre acabam reprovando em um ou outro aspecto. Motivado por esta busca, um homem resolveu fazer algo. O empresário texano Byron Stinson investiu pesado em uma parceria entre Estados Unidos e Israel para ir atrás da novilha vermelha perfeita. Em setembro de 2022, 5 novilhas voaram diretamente da América para Israel, deixando todos na expectativa de que alguma delas seria escolhida. Agora, logo na primeira semana de agosto de 2025, o Instituto do Templo, localizado em Israel e responsável pelo ritual, revelou que todas as novilhas falharam na inspeção. A decisão foi tomada após uma inspeção rigorosa em todas as novilhas, fazendo com que eles encontrassem pelos não vermelhos nos animais. Para o ritual ser realizado, é necessário que as novilhas possuam seus pelos 100% vermelhos, sendo que um único fio de outra cor já é o suficiente para desclassificá-las. Mas e quanto à suposta cerimônia que teria ocorrido em julho de 2025? Bom, essa cerimônia realmente ocorreu, mas se tratou mais de uma etapa preparatória e não o ritual completo. Para que a cerimônia ocorra da maneira correta, ela deve acontecer no Monte das Oliveiras, próximo ao local onde deve ser construído o terceiro templo. Byron Stinson, o responsável por levar as novilhas do Texas para Israel, comentou sobre este ritual realizado em julho e, em suas palavras, ele disse: Não foi no Monte das Oliveiras, e alguns líderes judeus acham que não atende a todos os requisitos que defendem. Mas foi real, e a primeira em 2000 anos. Alguns dirão que tudo o que é preciso é seguir a Torá. Nós fizemos isso. Outros têm um padrão mais elevado sob a Torá oral, mas nunca concordarão. Mas o mundo está mudando rapidamente, e acredito que esta cerimônia mudou algo no mundo. Portanto, deve ser reconhecida como a primeira em mais de 2000 anos. Haverá mais? Sim. Ou seja, pelas palavras de Byron Stinson e todos os outros demais que estavam presentes, essa foi a cerimônia preparatória, uma maneira de testar e se preparar até que a verdadeira cerimônia possa ser realizada. Além disso, a última vez que uma novilha foi sacrificada foi no ano 70, justamente no ano em que o segundo templo foi destruído por Roma. Mesmo que tenha sido um teste,
É possível dizermos que esta foi a primeira vez em quase 2000 anos que uma novilha foi sacrificada, mesmo que ela ainda não seja perfeita. No momento, o Instituto do Templo segue atrás da novilha vermelha biblicamente pura, e para isso continua mantendo laços com os criadores de gado nos Estados Unidos. Até mesmo as novilhas atuais que foram descartadas ainda têm um papel a cumprir, pois elas já estão sendo encaminhadas para o programa de reprodução em Israel, de modo a preservar seu valioso material genético, o qual, conforme análises, é 99% puro. Mundo Gonzalez, do canal Prophecy Watchers, comentou dizendo que o terceiro templo está em movimento. Essas 5 serão colocadas no programa de reprodução e haverá pelo menos mais uma dúzia a caminho. Mas apenas encontrar a novilha não é tudo. Ainda há algumas outras etapas para que a cerimônia seja realizada da melhor maneira possível. No momento em que a novilha perfeita for encontrada, é necessário que ela seja abatida e queimada até virar cinzas. Criar uma fogueira forte o suficiente, capaz de transformar a novilha em cinzas, é algo que vem exigindo pesquisas e experimentações por parte de todos os envolvidos. Outra importante etapa do ritual é que ele deve ser realizado apenas pelos sacerdotes judeus, conhecidos como Kohanim, conforme descrito. Somente Kohanim podem se envolver na criação das cinzas. Isso requer Kohanim que tenham nascido em casa e nunca tenham entrado em um hospital ou cemitério, onde a impureza é um dado adquirido. A boa notícia é que o Instituto do Templo já localizou sacerdotes aptos a realizar a cerimônia. Mas mesmo que tudo isso seja realizado, ainda assim resta um problema. Na verdade, o maior problema de todos, a localização do terceiro templo. O terceiro templo só pode ser construído em um único local, no local mais sagrado do mundo e que, conforme a tradição judaica, foi onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Este é justamente onde se encontra o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, 2 dos locais mais sagrados do islamismo. Para os muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa é onde o profeta Maomé ascendeu ao céu. Já o Domo da Rocha é o local exato onde Deus interagia diretamente com os profetas. Como seria possível construir o terceiro templo em um local já ocupado com 2 outras construções sagradas? Em seu livro, O Retorno das Novilhas Vermelhas, Pavimentando o Caminho para a Redenção, o autor Adam Berkowitz afirmou que uma das razões pelas quais Israel foi atacada foi por causa das novilhas vermelhas. Os árabes palestinos estavam preocupados com a reconstrução do terceiro templo pelos judeus, razão pela qual a operação foi chamada de Inundação de Al-Aqsa. O Hezbollah também disse o mesmo. A cerimônia da novilha vermelha deve ocorrer no Monte das Oliveiras, um ponto sagrado de onde o sacerdote responsável pela cerimônia poderá ver a entrada para o terceiro templo. Ou seja, apenas o local da cerimônia já deve ser próximo à mesquita de Al-Aqsa e ao Domo da Rocha. Por enquanto, a novilha vermelha perfeita ainda não foi encontrada, sendo que o ritual mais recente foi apenas um teste do que está por vir. Além dos programas de reprodução em Israel, a busca também continua pelos Estados Unidos, com pessoas dos 2 países tendo se unido nesse objetivo em comum. No entanto, especialistas do mundo todo concordam que, no momento em que a novilha finalmente for encontrada e sua cerimônia realizada, isso poderá desencadear uma verdadeira guerra santa em prol da reconstrução do terceiro templo. Uma inevitável guerra na região pode ser apenas uma questão de tempo, ou melhor, apenas uma questão da novilha certa aparecer. E quanto a você, acredita que ainda conseguiremos encontrar a novilha ideal? Arrisca algum palpite do que acontecerá na região após ela ser encontrada? Não deixe de comentar.